Olá, meu nome é Daniele Caroline Arnold. Estou fazendo mais esse vídeo, que é do meu estágio híbrido de extensão. Sou aluna do curso de licenciatura em Geografia da Uninter do Polo de Barracão, Paraná. Então, na última aula, no último vídeo, eu falei sobre tempo e clima. Nessa aula, agora, a gente vai estar tratando de assuntos como o clima, os diferentes climas do mundo. Então, o clima mundial, ele é influenciado por diversos fatores, diversos elementos climáticos, como, por exemplo, a incidência dos raios solares sobre a Terra, pela circulação das massas de ar e por fatores geográficos, como latitude, altitude, vegetação, a ação do homem, maritimidade, continentalidade, correntes marinhas, E esse conjunto, de influências que vai determinar os tipos de clima, de cada local do mundo, Então, atualmente existem diferentes classificações climáticas que definem o clima de acordo com os seus principais elementos. Radiação, temperatura, pressão atmosférica, umidade, etc. Uma das classificações mais utilizadas é a do geógrafo alemão Vladimir Peter Köppen, proposta em 1900 e aperfeiçoada por outros geógrafos a partir de então. Essa classificação volta-se principalmente para a temperatura e a umidade de cada tipo de clima. De acordo com essa classificação, o planeta possui vários tipos e subtipos de clima. Então, os principais tipos de clima que o planeta possui são clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, clima desértico, clima semiárido, mediterrâneo, clima temperado, clima frio de alta montanha e clima polar. Então, o clima equatorial. O clima equatorial está presente aqui no nosso país, no Brasil também, tá? O clima equatorial, ele abrange as regiões de baixa latitude, próximas ao Equador. É um tipo de clima quente e úmido, com pequena amplitude térmica anual. Ou seja, o que quer dizer com pequena amplitude térmica anual? Que não tem muita diferença de temperatura, que o ano todo tem quase a mesma temperatura, tá? Isso quer dizer pequena amplitude térmica anual. Clima tropical. O clima tropical também está presente aqui no Brasil. Ele ocorre principalmente entre os trópicos de Câncer e Capricórnio. Caracteriza-se por médias térmicas elevadas na maior parte dos meses do ano e por uma estação mais seca e uma mais chuvosa. Então, aqui no clima tropical tem mais diferença, de amplitude térmica do que o clima equatorial, que quase não tem. O clima subtropical. O clima subtropical também está presente aqui no Brasil, principalmente aqui no sul do Brasil, O clima subtropical, ele abrange áreas aproximadamente entre 30 e 35 graus de latitude, ao norte e ao sul. De modo geral, o verão é quente, o inverno é frio, as chuvas distribuem-se ao longo do ano. Então, esse clima subtropical é um clima que ao longo do ano sempre chove, Não tem uma estação definida como seca e outra como úmida, chuvosa, não. Ao longo do ano todo é mais ou menos a mesma quantia de chuvas. E sim, no clima subtropical temos mais diferença de temperatura, Temos o inverno frio e o verão quente. O clima desértico. O clima desértico não está presente aqui no Brasil, não temos esse tipo de clima. E ele abrange áreas do globo terrestre localizadas aproximadamente entre 20 e 45 graus de latitude, tanto ao norte quanto ao sul. As chuvas são muito escassas.
Quanto à temperatura, pode ser quente como no deserto do Saara, na África, ou frio como no deserto do Gobi, na China. Então, temos desertos que podem ser frios e outros que podem ser quentes. Mas o que define o clima desértico como clima desértico é a grande falta de chuva, né? As chuvas são muito escassas, né? Essa é a definição do clima desértico. O clima semiárido, temos aqui no Brasil, sim, principalmente lá no Nordeste, né? Clima semiárido. Ele geralmente ocorre nas bordas das áreas de clima desértico, que aqui no Brasil não é o caso. O efeito continentalidade é acentuado e, em muitos casos, o relevo elevado dificulta a penetração de massas de ar úmidas. O índice pluviométrico é baixo e a temperatura varia em função da latitude. Então, esse clima semiárido, como aqui no Brasil, né, por conta do relevo elevado, né, tem a dificuldade de penetração de massas de ar úmidas, o que faz chover pouco, né, a temperatura ela varia em função da latitude. Então, esse é o clima semiárido. Clima mediterrâneo. Não temos aqui no Brasil também, o clima mediterrâneo não temos aqui. Além de abranger áreas no entorno do mar Mediterrâneo, surge no oeste dos Estados Unidos e do Chile, no sul da África do Sul e no sudoeste da Austrália. Apresenta verões quentes e secos, e invernos com temperaturas amenas e chuvas modestas. Clima temperado. Não temos aqui também, no Brasil não temos o clima temperado. Esse clima temperado ele ocorre nas regiões da Terra localizadas aproximadamente entre os trópicos e os círculos polares de cada hemisfério. As médias térmicas anuais variam entre menos 4 graus Celsius e 18 graus. Então, esse clima temperado ele vai estar localizado entre os trópicos de Câncer e os polos, e os trópicos de Capricórnio e os polos também. E tem temperaturas baixas, né, durante o ano todo, podendo chegar até menos 4 graus Celsius, as mais baixas, e a temperatura mais alta, mais elevada, são 18 graus Celsius. Então, em relação aos outros climas, né, é bem frio. O clima frio é o clima das regiões situadas ao sul do Círculo Polar Ártico. O inverno é rigoroso. No verão, as médias térmicas ficam em torno de 15 a 20 graus Celsius. As regiões submetidas ao clima frio são pouco povoadas. E a questão delas serem pouco povoadas é por questão da temperatura mesmo, né? Bastante frio. Clima frio de alta montanha. Ocorre em montanhas de elevadas altitudes da Terra, as médias térmicas são baixas, entre menos 2 graus Celsius e menos 10 graus Celsius, com frequente precipitação de neve e geleiras nos picos montanhosos. Muito frio, né? Esse clima frio de alta montanha. E temos o clima polar também. Ocorre nas áreas polares, os invernos são longos e as geleiras permanentes. Há muita precipitação de neve e a média de temperatura anual é inferior a 0 graus Celsius. Então, é muito frio, né? E também é muito frio, né? Então, esses são os climas predominantes, né, no mundo, né, no planeta Terra, temos desde os climas mais quentes até os mais frios, né, e tudo isso em relação à questão do movimento da Terra, né, em relação da inclinação do eixo da Terra também, né, isso faz com que os dias sejam dias e as noites sejam noites, né? A questão do movimento de rotação,
que faz ter o dia e a noite, a inclinação do eixo terrestre, que faz ter as estações do ano, tudo isso. E tudo isso tem relação à posição do planeta Terra em relação ao Sol, né? Conforme o planeta Terra está posicionado, ele tem áreas que recebem mais raios solares e outras menos, e assim então surgem as nossas estações do ano, né? E o clima também. Mais adiante a gente vai estar tratando dos climas aqui do Brasil, né? Como a gente já falou, temos aqui no Brasil o clima principalmente tropical e subtropical, tá? Mas também temos áreas de clima semiárido e outras pequenas áreas de clima equatorial, né? Mas principalmente o clima tropical e subtropical. Ao longo dessa aula, então a gente vai estar falando agora sobre os climas do Brasil. Então, os climas do Brasil. Considerando que o território brasileiro está localizado em sua maior parte na zona tropical, área mais iluminada e aquecida pelos raios solares, e que apresenta de forma geral relevo de baixas altitudes, predomina no Brasil o clima quente. Quanto à umidade, o território é bem regado pelas chuvas devido à ação das massas de ar úmidas, com exceção do sertão nordestino, cujo clima é semiárido. Então, o critério utilizado no Brasil para classificar os diferentes tipos de clima relaciona-se à origem, natureza e principalmente movimentação das massas de ar existentes aqui no Brasil. Conforme análises climáticas realizadas no território brasileiro, foi possível estabelecer 6 tipos de clima diferentes, que são eles: o clima equatorial, ele ocorre no Amazonas, no Pará, no Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, ao norte dos estados de Mato Grosso e Tocantins e oeste do Maranhão. No clima equatorial, a temperatura média anual é superior a 25 graus Celsius, a amplitude térmica anual é pequena e as chuvas são abundantes, superiores a 2.000 milímetros anuais, e portanto, um clima quente e úmido. Então, o clima equatorial é um clima quente e úmido. Durante todo o ano tem bastante chuva. Um clima com pequena amplitude térmica, né? Pequena diferença de temperatura, né? O ano todo é calor, quase sempre com as mesmas temperaturas. Quanto às atividades econômicas, nas áreas sob a influência desse tipo de clima, se destacam o extrativismo vegetal, a pecuária bovina, em trechos desmatados da floresta amazônica, a extração mineral e o cultivo de soja no norte do estado do Mato Grosso. Então, esse é o clima equatorial do Brasil. Já o clima tropical, ele tem uma temperatura média de 18 graus Celsius durante o ano. O clima tropical predomina no Brasil e pode ser dividido em 4 subtipos, de acordo com o regime de chuvas, né? Tropical do Brasil Central, tropical semiárido do sertão do Nordeste, tropical litorâneo úmido e tropical de altitude. Então, o predomínio aqui no Brasil é do clima tropical. Ele é dividido em 4 tipos, né, de clima tropical. Então, o clima tropical do Brasil Central, ele possui um período de chuvas que ocorre no final da primavera, novembro, e no verão, dezembro a março. E a estiagem no inverno. Então, no inverno, quase não chove. Esses períodos regulam a atividade agrícola. O preparo do solo ocorre durante a seca e o plantio um pouco antes das chuvas. Na vasta região dominada por esse clima, destacam-se a agricultura de milho, soja, cana-de-açúcar, além de grandes fazendas de criação de gado bovino. O clima tropical semiárido, que fica lá no sertão do Nordeste, né?
A temperatura média anual é elevada, superior a 25 graus Celsius. É caracterizada por baixa precipitação chuvosa, inferior a 1.000 milímetros anuais, e em certas áreas inferior a 600 milímetros anuais. As chuvas são irregulares, com períodos de estiagem que podem se prolongar por vários anos, causando grandes perdas aos agricultores e escassez de alimentos para a população sertaneja. Na área abrangida por esse clima, há a criação de gado bovino e caprino e pequenas propriedades onde se cultivam feijão, mandioca, algodão e outros produtos, além de estabelecimentos rurais com agricultura irrigada. Então, o clima tropical semiárido ele fica lá no Nordeste. É um clima com bem pouca chuva, que faz muito calor. E essa questão de muito calor e pouquíssima chuva acaba interferindo, né, prejudicando a agricultura dos sertanejos, né, fazendo até com que falte alimentos, né, por conta da agricultura ser muito prejudicada, né, por conta da falta de chuvas. O clima tropical litorâneo úmido ocorre no litoral brasileiro, do Rio Grande do Norte a São Paulo. Essa porção do país recebe massas de ar úmidas provenientes do Oceano Atlântico, ocasionando chuvas que variam de 1.200 a 2.000 milímetros anuais. As médias térmicas anuais são mais elevadas na porção litorânea da região Nordeste e menos elevadas nos litorais do Espírito Santo, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Trata-se de um clima bastante procurado pelos turistas em busca das praias desse trecho do litoral brasileiro. Então, no clima tropical litorâneo úmido, temos como referência as praias, né? Que são bastante buscadas pelos turistas. O clima tropical de altitude ocorre nos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, em locais de altitudes mais elevadas, como as serras do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e da Canastra. As temperaturas médias anuais são inferiores a 20 graus Celsius e as chuvas superiores a 1.500 milímetros por ano. Nas encostas das serras voltadas para o mar, a precipitação é maior. Nas áreas de relevo mais montanhoso, pratica-se a pecuária bovina leiteira destinada a abastecer os produtores de laticínios. Então, no clima tropical de altitude, as temperaturas são mais baixas, né? Inferiores a 20 graus Celsius. Essas regiões são de maior altitude, né? De elevada altitude. E tem como predomínio nas áreas mais montanhosas, tem como predomínio a pecuária leiteira. A pecuária bovina leiteira, né? Temos também o clima subtropical úmido. Esse tipo de clima ocorre em toda a região sul do Brasil, na porção sul do estado de São Paulo e no extremo sul do Mato Grosso do Sul. Compreende, portanto, o território brasileiro ao sul do Trópico de Capricórnio, zona menos aquecida pelos raios solares. As temperaturas médias anuais são inferiores a 20 graus Celsius, e as chuvas são bem distribuídas no decorrer do ano, situando-se, dependendo da localidade, entre 1.200 e 1.500 milímetros anuais. Então, aqui em Santa Catarina, temos o predomínio do clima subtropical, né, ou subtropical úmido. É um clima com temperaturas mais baixas, né, do que no restante do país, porém é um clima que tem as 4 estações do ano bem definidas, tá? Temos um verão mais quente, um inverno bem frio, um outono bem definido, uma primavera também. Então, é uma região com clima com as estações bem definidas, uma região que possui boas chuvas durante o ano todo, de 1.200 a 1.500 milímetros por ano, mas a média anual é de inferior a 20 graus Celsius, a média anual, né? Mas sim, no verão as médias
são bem mais altas do que 20 graus Celsius. Mais diretamente, sob a influência da massa de ar polar atlântica, essa região apresenta invernos mais frios e em alguns anos ocorre a queda de neve e geadas. Em algumas localidades, é claro, né? Não é na região toda que vai nevar, por exemplo. As geadas, sim, as geadas são mais comuns, né? Nessas áreas. Principalmente nas serras dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, é onde tem mais chance de nevar, e é as localidades que mais tem a ocorrência de geadas, tá? A região, dominada pelo clima subtropical úmido, apresenta agricultura moderna e diversificada, com o cultivo de soja, milho e de produtos de clima temperado, como o trigo, a aveia, o centeio e a cevada. Então, a questão do clima, ela interfere bastante na agricultura, né? No verão, são plantados o soja, o milho, e já no inverno, a aveia, o trigo, o centeio, a cevada, tá? Porque cada cultivo, né, cada alimento, cada planta precisa de uma determinada temperatura, de uma certa quantia de chuvas, né? Tudo isso e o clima acaba interferindo muito na agricultura. Então, era isso sobre o tempo e o clima, tá? E agora eu trouxe umas perguntinhas aqui, que eu vou fazer as perguntas e ao mesmo tempo vou estar respondendo. Então, primeiro, faça a distinção entre os conceitos de tempo atmosférico e de clima. Então, tempo atmosférico, como a gente falou no primeiro vídeo, né? O tempo atmosférico, ele é o tempo de determinada região em determinado momento, né? E o clima, ele são as temperaturas, as chuvas de determinado local, mas durante anos, né? Que durante no mínimo 30 anos deve ser observado, né? Para então dizer, não, aquele clima é um clima úmido, aquele clima é um clima seco, tá? Então, o tempo é a temperatura, né? As condições climáticas no momento, e o clima é naquela época, né, que tem que ser estudado durante anos, né, pra gente dizer, não, é um clima frio, um clima quente, um clima úmido, um clima seco, tá? Essa é a diferença entre temperatura e clima. Segunda, explique como a previsão do tempo pode nos auxiliar a planejar as atividades do nosso cotidiano. Eu usei de exemplo no vídeo, né? Por exemplo, hoje tá um dia bonito, né? Um dia com sol, um dia quente. Vou sair com uma blusinha, com shorts, mas, né, não vou levar casaco, né? Mas aí eu olho na previsão do tempo, poxa, mas vai chover, né? Vai esfriar. Vou levar uma blusinha, né? Vou levar um casaco, alguma coisa do tipo, né? Ou até, como não mencionei antes, né? Por exemplo, eu vou um feriado, hoje é um feriado, vou ir pra praia, né? Poxa, mas eu vou ver lá na previsão do tempo, à tarde vai chover, vai dar temporal, não vai ser um clima legal para eu ir pra praia, né? Então é melhor não vou pra praia, né? Para isso que serve a previsão do tempo no nosso cotidiano, para a gente ter uma programação do dia, né? Ou da semana, algo do tipo. A terceira perguntinha, então, caracterize o tempo atmosférico de sua localidade neste momento. Por exemplo, aqui tá agora um tempo chuvoso, um pouquinho mais friozinho, né? E aí, na sua casa, como é que tá o tempo? Parou e pensa um pouquinho entre tempo e clima, né? Como é que tá o tempo aí na sua casa? E o clima, como é que tá? Tá? Então,
O vídeo de hoje era isso. A seguir, nos próximos vídeos, né, nas próximas aulas, a gente vai estar falando de um conteúdo bem legal, que são os biomas, tá? Do Brasil e do mundo. É um assunto bem legal de se falar, bem interessante, bem bom de se trabalhar. Eu espero vocês nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Meu muito obrigada e até lá!